Em março de 2020, o desemprego nos Estados Unidos disparou para 15%, devido à crise do coronavírus, que forçou empresas a fechar e tomar medidas drásticas de corte de custos. Hoje, graças ao estímulo governamental e à aceitação do status quo no local de trabalho, esse número caiu para 6%, ainda maior que os 3,5% pré-pandemia. Mas uma melhoria significativa. Atualmente, os Estados Unidos enfrentam um problema diferente e paradoxal. As pessoas não lutam mais para encontrar trabalho, mas os locais de trabalho lutam para encontrar pessoas. A escassez de mão de obra obrigou grandes empregadores a oferecer $50 apenas para potenciais recrutas comparecerem a uma entrevista. Na Austrália, a Uber oferece um bônus de $500 para se inscrever como motorista e fazer 20 entregas. Além disso, essas empresas têm que oferecer salários mais altos e oportunidades de progressão na carreira, além do salário mínimo usual para funcionários iniciantes. Isso parece positivo. Desemprego em queda, salários em alta, condições melhorando. O que não gostar? A menos que você seja dono de uma franquia de fast food. Contudo, essas manchetes supostamente positivas preocuparam muito alguns economistas. Para compreender isso, precisamos, como sempre, analisar detalhes e entender corretamente o que tudo isso pode significar para a recuperação da economia americana. Então, por que os economistas estão preocupados com as pessoas tendo a escolha de empregos com melhores salários e condições? O que essa situação poderia fazer com a economia em geral e qual é a melhor maneira de aproveitar esse aparente aumento na demanda por novos funcionários? Então, você provavelmente já ouviu a frase pleno emprego. É muito usada por políticos, economistas e até mesmo é um dos objetivos centrais do Banco Central. Mas a própria frase pleno emprego é um pouco enganosa. Você seria perdoado por pensar que isso significa desemprego zero, mas não significa. Para começar, isso nunca foi realmente alcançado, porque em uma economia tão grande quanto a dos Estados Unidos, sempre haverá alguém desempregado. Então, o que isso realmente significa? Bem, os economistas meio que discordam sobre isso, todos concordam que é uma taxa baixa de desemprego, mas nunca será zero. A primeira aproximação disso é baseada no que é chamado de taxa natural de desemprego. Isso significa que as únicas pessoas dispostas e aptas a trabalhar, mas que não estão trabalhando atualmente, estão temporariamente entre empregos. Como um executivo tirando uma semana de folga antes de começar um novo papel em outra empresa. Ou estão se capacitando para um papel diferente, como um ferreiro aprendendo a programar para trabalhar no Google. Um exemplo extremo. Mas o ponto foi entendido. Isso é conhecido como desemprego friccional e estrutural, respectivamente. Esses são normalmente vistos como o bom tipo de desemprego, ou pelo menos o tipo de desemprego que não é terrível como as alternativas. O desemprego cíclico é o que normalmente tememos. Este é o desemprego causado por mudanças no ciclo de negócios. Se uma economia entra em recessão, naturalmente há menos demanda, o que significa que menos funcionários são necessários para atender a esse menor nível de demanda. As pessoas são demitidas e perdem sua renda. Então, não podem se dar ao luxo de comprar tanto, o que por sua vez reduz a demanda, e o cruel ciclo do desemprego cíclico continua. Ressalto que o desemprego cíclico é assim chamado, por ser causado pelo ciclo de negócios de curto prazo, e não por se acumular sobre si mesmo como demonstrado. Isso é apenas uma pequena ironia que gosto de destacar. De qualquer forma, é por isso que, para tentar evitar isso, o Banco Central tem a tarefa, entre outras coisas, de manter o pleno emprego. Mas esse papel pode às vezes estar em desacordo com outra responsabilidade do Fed, que é manter a inflação baixa. Existe outra ideia do que é pleno emprego, e tem a ver com um termo que você pode ter ouvido recentemente nas notícias: o taxa de desemprego não aceleradora da inflação, que é apenas uma sigla para a taxa de desemprego não aceleradora da inflação. Essa é a razão pela qual os economistas não querem desemprego zero. Primeiramente analisado por William Phillips, ele descobriu que havia uma relação entre a taxa de desemprego e a inflação. Notavelmente, níveis mais altos de emprego, níveis mais altos de inflação. Mas não é uma relação linear. Claro, à medida que os níveis de emprego aumentam, a inflação também aumenta,
mas só realmente começa a se tornar um problema quando ultrapassa este ponto arbitrário, a taxa de desemprego não aceleradora da inflação, o T-DNAI. Este gráfico pode parecer assustador, mas os fundamentos desta teoria são simples: oferta e demanda. Imagine um mundo com 10% de desemprego. Deveria ser fácil, pois era a realidade global há um ano. Se você é o azarado 1 em cada 10 que se encontra involuntariamente sem trabalho, então você está em apuros. Qualquer vaga de emprego terá muitos candidatos em potencial, e muitos que estarão dispostos a trabalhar por salários baixos apenas para conseguir um emprego. Vale a pena mencionar que isso também é muito ruim para os desempregados friccionais e estruturais, porque eles podem estar se preparando ou transitando para empregos que não existem mais. No final das contas, o mercado de trabalho é um mercado como qualquer outro. E mais pessoas procurando por menos empregos significa que há mais oferta, menos demanda e, finalmente, salários mais baixos. Agora, o oposto também é verdade, mas em um grau mais extremo. Digamos que o desemprego caia abaixo deste nível, taxa de desemprego não aceleradora da inflação. Então, teremos uma situação em que quase todo mundo que quer um emprego tem um emprego. Se você é um empregador e publica uma vaga de emprego, pode descobrir que ninguém se candidata. Então, talvez você precise oferecer um salário um pouco maior ou atrair pessoas de outros empregos com bônus de contratação atraentes. Ou talvez pagar $50 para as pessoas comparecerem a uma entrevista de emprego. Agora, um pouco disso é ótimo. Isso fortalece o poder de negociação do grupo de trabalho. Isso significa que as pessoas não precisam trabalhar 80 horas semanais em minas de carvão ou lidar com ambientes que claramente prejudicarão sua saúde no futuro. Mas excesso pode causar um problema. Há bons argumentos para um salário mínimo mais alto, mas o que acontece se restaurantes precisarem pagar valores muito altos por hora apenas para atrair funcionários suficientes e garantir que a operação funcione? Eventualmente, as despesas salariais dessas empresas tornariam inviável a continuação de suas operações, o que significa que elas fechariam, reduzindo a oferta de hambúrgueres saborosos em circulação. O que significa que os lugares que vendem hambúrgueres e que continuam em operação poderão cobrar um prêmio por seus produtos vendidos no mercado de hambúrgueres que agora dominam. Claro, este é um exemplo extremo, mas até mesmo aumentos graduais na renda podem levar a aumentos graduais no nível de preço de bens e serviços. Se uma empresa precisa pagar $30 por hora a um encanador para que ele trabalhe, eles repassarão esse custo a você. Do outro lado da equação, se esse encanador estiver buscando um caminhão novo para comemorar seu aumento salarial, estará competindo com todos os outros encanadores que também receberam aumento e desejam comprar um caminhão novo. Você pode estar pensando que eu só quero reclamar sobre a inflação novamente, como fiz em um vídeo no mês passado. E bem, enquanto isso é meio verdade, há mais nesse problema todo do que apenas a inflação sozinha. Além disso, isso está ignorando o enorme elefante na sala, que é o fato de que o desemprego ainda é quase o dobro do que era antes da pandemia. Se não era um problema antes, por que é agora? A resposta curta é que a taxa de desemprego não aceleradora da inflação mudou. Mas isso só faz sentido quando você aborda todo o contexto. Você nunca verá um político fazer campanha com uma plataforma de aumento do desemprego e oferta de menos empregos para menos americanos por algumas razões. Obviamente seria incrivelmente impopular com 99% das pessoas que ou não sabem o que é taxa de desemprego não aceleradora da inflação ou pensam, no mínimo, que é uma minúscula micronação no Pacífico Sul. Mas, além disso, aumentar o desemprego é muito fácil. É tão simples quanto cancelar alguns projetos do governo. O desafio é mais em manter o desemprego o mais baixo possível, sem acumular muita dívida ou inflação. O governo trabalha duro para manter esse número baixo, pois é politicamente favorável. Isso é feito diretamente através da contratação de pessoas em funções governamentais como contratados do governo, ou indiretamente, executando um orçamento fiscal expansionista onde não se arrecada muito dinheiro, mas se distribui muito dinheiro. O problema com essa segunda opção é que ela pode criar uma nova categoria de desemprego que não recebe quase tanta atenção quanto as outras: o desemprego institucional.
Esse é o desemprego causado por políticas institucionais que impactam o mercado de trabalho. Isso pode ser desde uma mina sendo fechada porque os trabalhadores ameaçaram se sindicalizar, até empresas que se recusam a contratar trabalhadores de uma determinada raça ou gênero, mas geralmente tem a ver com a intervenção do governo nos mercados. Existe um argumento sendo feito por um amplo grupo de economistas hoje de que as medidas tomadas para proteger as pessoas das repercussões econômicas diretas do coronavírus foram muito generosas. O seguro-desemprego, combinado com suplementos de até $300 semanais e cheques de estímulo, resultou em pessoas ganhando mais por não trabalhar do que ganhariam nas indústrias afetadas. Quando se considera que ir trabalhar inclui custos ocultos como transporte, cuidados com as crianças e comer fora mais vezes por falta de tempo para cozinhar em casa, essa decisão faz sentido fiscal lógico. Além disso, com a pandemia global em curso, há a escolha entre ficar em casa ou trabalhar em serviços de alimentação, onde haverá contato com centenas de pessoas diariamente. Eu acho que eu saberia qual escolha eu tomaria. Eu sei que isso é anedótico, mas eu gostaria de pensar que sou o tipo de cara que valoriza um dia de trabalho sólido. E normalmente, diante dessa decisão, eu escolheria ganhar meu próprio dinheiro em vez de receber assistência, mesmo que o potencial de ganho fosse o mesmo. Mas dado o contexto do mundo em que vivemos agora, você precisaria me pagar um prêmio bastante saudável por correr esse risco. Agora, todo esse processo, efetivamente, significa que a taxa de desemprego sem aceleração da inflação que estávamos estudando anteriormente pode mudar, e de fato, muda o tempo todo. Após a recessão em 2008, essa taxa aumentou em 1% para pouco menos de 6%. Isso nunca se tornou um problema de fato, pois nesse momento o desemprego estava em torno de 8%. Hoje, nossa situação econômica é potencialmente pior do que naquela época, devido às restrições materiais reais na economia. Não há chips de computador suficientes, não há madeira suficiente, não há carros suficientes, e basicamente não há o suficiente de tudo que usamos para administrar uma economia. O que é meio esperado, não vamos ignorar o fato de que ainda estamos em uma crise agora. Certamente, faz sentido que o desemprego deva ser maior e a obsessão incansável dos governos em fazer com que esse número seja o mais baixo possível está o levando além de onde deveria estar, em uma economia que funciona adequadamente, o que está nos dando toda a estranheza que estamos vendo no mundo agora. Economistas que apoiam essa teoria, principalmente aqueles que se inscrevem na Escola Austríaca de Economia, também apontarão que essas distorções causarão impactos indiretos na economia, que acabarão fazendo mais mal do que bem. Se aquele encanador de antes que atualmente ganha $30 por hora tiver que voltar a trabalhar por $20 por hora, ele pode deixar de pagar aquele novo Ford F-150, pelo qual pagou demais, o que causa mais problemas do que esses salários temporariamente mais altos resolveram. A Covid afetou a economia global como um término de relacionamento repentino. Existem duas formas de lidar com o fim de um relacionamento. Pode ser difícil por um tempo, mas tente tomar algumas medidas para se sentir melhor e superar isso. Ou você pode entrar em uma farra, que quase totalmente eliminará a dor e o sofrimento a curto prazo, mas inevitavelmente tornará as coisas muito piores a longo prazo. Deve-se notar que nem todos os economistas concordam com essa visão bastante pessimista. Alguns argumentam que isso é simplesmente um problema sistemático que se resolverá com o tempo. Isso também faz sentido ao analisar os números. Como vimos, no auge da pandemia, milhões de pessoas foram demitidas em um período muito curto de tempo. Nos meses desde então, essas pessoas tiveram que encontrar alternativas para se sustentar. Isso poderia ser qualquer coisa, desde voltar à escola para se requalificar, até viver de bem-estar do governo para simplesmente conseguir um novo emprego. A vida encontra um caminho. Por assim dizer, avançamos para hoje, e essas mesmas empresas estão reabrindo e procurando preencher novamente sua base de funcionários apenas para descobrir que todas as pessoas que haviam dispensado encontraram esses outros arranjos. As vagas de emprego agora estão no ponto mais alto da história. E claro, algumas das pessoas que foram demitidas ficarão felizes ou serão forçadas a voltar ao trabalho. Mas algumas acabarão aderindo às alternativas que encontraram durante o lockdown. Com o tempo, isso se equilibrará novamente. Novos indivíduos ingressarão no mercado de trabalho, e com o tempo haverá menos empresas necessitando contratar para reabrir.
Todos vivem felizes para sempre, por assim dizer. Mas o que você pode fazer para capitalizar tudo isso? Agora é o momento ideal para buscar um novo emprego com melhor remuneração. Pela primeira vez em muito tempo, são os empregadores lutando pelos empregados, ao invés do contrário. Estudos indicam que funcionários que ficam na mesma empresa por mais de 2 anos ganham, em média, 50% menos que colegas mais propensos a trocar de emprego por promoção, aumento salarial ou melhores condições.